caseiros e raras imagens de arquivo coletados durante uma busca pelo mundo todo e apresentado agora em alta definição. Muitas cenas são gráficas em natureza e recomenda-se critério do telespectador. Eu tô machucado, eu tô machucado. O que é? Eu estive na Segunda Guerra. Sei do que estou falando. Eu tenho um filho que entrou no exército. Mais de 10 anos. Nós lutamos porque devemos lutar. Vivemos num mundo onde cada país pode moldar seu próprio destino. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram no Vietnã. Não é guerra que você conhece, é a guerra que eles lutaram. Não seremos derrotados. Vietnã, os arquivos perdidos. Guerra de Mudança, 1969-1970. Na primavera de 1969, 4 anos depois que as primeiras tropas de combate terrestre aterrissaram em Da Nang, havia mais de 500 mil de tropas dos Estados Unidos no Vietnã. Cuidado! Vai! Mas a guerra, que antes tinha a vasta maioria do apoio do país, mudou drasticamente. Anos de crescente frustração com a estratégia militar, que se focava em corpos de inimigos em vez de território, causaram a queda do apoio do público. E pela primeira vez, os soldados americanos no Vietnã estão sentindo os efeitos do movimento anti-guerra em seu país. Junho de 1969, 36.084 americanos foram mortos no Vietnã. Apenas 35% dos americanos ainda apoiam a guerra. Tendo concorrido com a campanha Paz com Honra, 6 meses depois de tomar posse, o presidente Nixon encontra-se com o presidente do Vietnã do Sul, Nguyen Van Thieu, e anuncia o seu plano de encerrar o envolvimento americano no Vietnã. Após 5 anos, enviando cada vez mais americanos para o Vietnã, finalmente chegamos ao ponto em que começamos a trazer americanos para casa do Vietnã. O exército dos Estados Unidos agora começa o longo e complicado processo de retirada das tropas americanas e o treinamento dos sul-vietnamitas para assumirem total responsabilidade do combate. A estratégia é chamada de vietnamização. Base Jin de apoio de fogo, primavera de 1969. Nossos corações e mentes não estão aqui. Eles voltaram para casa, onde a maioria de nós acredita que pertencemos. Don DeVore, de 24 anos, é um artilheiro da 1ª Divisão de Infantaria postada na base de fogo Jin, norte de Saigon. 9 meses antes, DeVore recebeu a sua convocação, ao mesmo tempo que sua esposa descobriu estar grávida. Atenção, tropa. Ainda não conseguimos informações. No último outono, quando a minha esposa contou que estava grávida e eu recebi a minha convocação... Lembro que fiquei violentamente mal do estômago. Foi uma sensação muito ruim. Eu não queria nem um pouco servir e não queria ter de ir ao Vietnã. Todos tínhamos a mesma missão. Acabar logo com isto, permanecer a salvo e voltar para as nossas famílias. Porque todos nós tentávamos sair daquele inferno e nenhum de nós queria ser o último a morrer por uma causa perdida no Vietnã. Região do delta de Mekong.
Todos estão no limite. Já era ruim a gente estar no meio dessa porcaria. E agora a gente tem o maldito exército da República do Vietnã nas nossas costas. Gary Benedetti é um timoneiro de 24 anos na Marinha de Água Marrom. Como parte do processo de vietnamização, ele e seus companheiros marinheiros estão treinando os sul-vietnamitas a operar barcos e armas dos Estados Unidos no delta do Mekong. Com quase 5.000 quilômetros de rios, córregos e canais entrelaçados, o delta é uma versão aquática da trilha de Ho Chi Minh, usada pelos soldados inimigos para mobilizar homens, armas e suprimentos para o sul. Também é o lar de mais da metade da população do Vietnã do Sul, cerca de 8 milhões de pessoas, e produz perto de 70% do arroz do país, tornando-se uma das áreas altamente disputadas no Vietnã do Sul. Eu não sei como a gente vai ensinar esses sujeitos a assumir o controle para nós. A nossa marinha está nestes rios há anos tentando impedir os Vietcongues. E ainda por cima passamos por maus bocados. Na minha opinião, e na de muitos companheiros com quem eu trabalhei nos rios, não parecia ser uma ideia tão boa. Havia falta de conhecimento do barco. Tudo bem que cresceram nos arrozais, que sabiam atirar. Um fazendeiro sabe atirar, mas também sabe consertar um trator. Esses sujeitos não tinham tratores, tinham búfalos de água. Por isso, colocá-los numa máquina... Isso é impossível. Principalmente aqui, no meio de tudo isso. Os Vietcongues nos atacam de surpresa sempre que podem. E quando isso acontece, a gente dá tudo que a gente tem para impedi-los. Cuidado! Vai! Vamos! Ataque! Vai, vai! Ali! Vamos! Não percam a mira! Vai, queima! Queima! Vai! Ataque! Ataque! Não pare! Cuidado! Não pensem que vão vencer. Eles vão usar tudo que têm só para sobreviver. Oi, papai. É a Debbie. Como o senhor tá? Oi, papai. É o David. Eu quero contar o que tá acontecendo em Ohio. Eu ia gostar muito que me escrevesse de volta, tá? Até logo. Tchau. Lembre-se, eu amo você com todo o meu coração. E espero que nunca mais sejamos separados de novo. Vamos esperar que a guerra termine. Cuide-se. Amo você. O marido de Ann Purcell, Ben, está desaparecido em ação no Vietnã há 13 meses, desde que o helicóptero em que estava foi abatido. Desde então, ela e seus 5 filhos perderam o contato com ele e estão sem nenhuma informação sobre se ainda está vivo. Não ouço as fitas do Ben desde que ele desapareceu. É muito doloroso. Mas eu ainda só fico pensando nele. Todas as manhãs é uma luta para me levantar da cama. Se não fosse pelas crianças, provavelmente nem me levantaria. Então o oficial de ligação do exército pediu para me ver e eu disse, é claro. Então ele veio e me entregou um papel. E disse que meu marido não estava mais desaparecido, que era prisioneiro de guerra. Porque um soldado Vietcong tinha sido capturado e estava com os papéis de interrogatório dos homens a bordo do helicóptero. Corri para fora para contar às crianças e, de repente, sou tomada pela pura e simples beleza do dia. Era como se tivesse passado os últimos anos vendo o mundo através de um véu escuro e agora, finalmente, o escuro se foi. É claro que eu sabia que nada disso significava que o Ben estava vivo. Muita coisa pode ter acontecido nos últimos 13 meses, mas eu sinto que finalmente posso ter alguma esperança. Woodstock.
Não existe palavra para descrever este lugar. Só posso falar que Woodstock é um lugar esquisito e maluco. E eu estou amando cada minuto disto aqui. O mundo de Don DeVore mudou rapidamente. Há 3 dias ele estava no Vietnã. Agora está em casa numa licença de emergência porque sua esposa entrou em trabalho de parto mais cedo. Ela e o bebê estão bem, mas a sua monótona cidade natal sofreu uma grande mudança. Todas as estradas pareciam um estacionamento. Pensei que podia ter havido um acidente, mas eram tantos carros que não dava para acreditar. Liguei o rádio. Estavam falando de Woodstock. Então, liguei para alguns amigos. Eles moravam perto da área e fomos todos para Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. Além de ser o único com cabelo curto, eu me sentia mais ajustado aqui do que no Vietnã. Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. É que eu não tenho simpatia pelo Vietnã. São 2 mundos diferentes. Well, ain't no time to wonder. Mas por mais que tente afastar o pensamento, eu sei que nada disto vai durar. Dentro de alguns dias, quando a licença terminar, Woodstock, minha família e meu novo filho serão uma lembrança distante. Porque vou voltar ao Vietnã. Todo dia aqui é igual ao que era antes de eu partir. Disparamos carga após carga durante horas por vez. Depois paramos e esperamos, entediados, até recomeçar tudo. Vai, leva isso daqui. Leva isso daqui, eu já falei. Após uma semana nos Estados Unidos, Don DeVore está de volta na base de fogo de Jin. Ele e seus companheiros soldados acabam de saber que Ho Chi Minh, o líder comunista do Vietnã do Norte, tinha morrido. Estão falando de um cessar-fogo em homenagem à morte de Ho. Mas todos nós aprendemos com Tet que cessar-fogo não significa nada. Atenção, companhia! Nossas unidades no campo têm pedido apoio de artilharia o dia todo. Vamos lá, atira, atira! Aposto que disparamos no mínimo umas 1000 cargas nas últimas horas. Vamos lá, atira, atira, atira! Como toda base de apoio de fogo, a base Jin fornece cobertura de artilharia para unidades de infantaria americana ou sul-vietnamita no campo. Quando essas tropas sofrem ataques, elas dependem das bases de fogo locais para sobreviver. Fogo! Anoitece, as coisas acalmam. Mas continuamos em alerta total. Não é surpresa as forças inimigas lançarem a maioria de seus ataques à noite, sob a cobertura da escuridão. Bases de fogo como a de Jin são consideradas alvos primários, e como as bases são imóveis, os Vietcongues têm bastante tempo para descobrir qualquer ponto fraco. Podemos ser os donos do dia, mas os norte-vietnamitas, os Vietcongs... Eles eram donos da noite. Essa era a hora deles. Ainda não conseguimos informações. Sempre senti que era quando eles tinham a vantagem. Porque muito do armamento moderno e técnicas que tínhamos não eram adaptadas para a noite. E era à noite que todos nós ficávamos mais vulneráveis.
Algumas bases próximas foram atacadas na última noite, por isso todos estão nervosos. Eu e outros 5 fomos designados para serviço de sentinela no bunker do controle de fogo. Nossas ordens são para enviar as coordenadas por rádio assim que um alvo for localizado. Mas nesse momento, estou tão tenso que mal consigo falar. De repente, ouço uma explosão em cima do bunker. Não sei o que foi, mas vi o nervosismo em alguns dos outros. Ouvi alguém falar que ouviu um GLF, granada lançada por foguete. Num instante, o terror se instalou. Vamos seguir pela mata! Ouvi alguém gritar, inimigos no perímetro. Todos atentos para qualquer movimento estranho. A explosão foi perto do meu pé. Fui atingido em cheio. Eu fui literalmente arremessado para cima e caí com força no chão. E depois só senti muita dor. No lado esquerdo do meu corpo. Olho para o meu braço esquerdo e só vejo uma massa ensanguentada. É a última coisa de que me lembro, antes de desmaiar. Ao amanhecer, o ataque sobre a base de fogo Jim termina. Como sempre, o inimigo se retira na primeira luz, quando o poder de fogo americano é novamente mais eficiente. Abro os olhos e um bando de companheiros dão vivas para mim. Do mesmo jeito que um jogador ferido no campo vai sendo carregado no meio de gritos e aplausos da multidão. E quando levantamos voo, uma calma toma conta de mim. Posso ver pela porta lateral que o sol da manhã começa a surgir. O céu está meio vermelho púrpura. E só consigo pensar que estou vivo. Para mim, essa loucura acabou. Queremos paz! No outono de 1969, o movimento anti-guerra está crescendo. Em 15 de outubro, mais de 1 milhão de pessoas no país todo, em cidades grandes e pequenas, participam das demonstrações de moratória no Vietnã. Enquanto isso, apesar do número total de tropas começar a ser reduzido, o exército ainda precisa de homens para preencher as fileiras e um sorteio é realizado para cumprir essa necessidade. Durante anos, os conselhos locais de recrutamento foram amplamente criticados pela política de diferimento que dava preferência a estudantes e ricos. Assim, em 1º de dezembro de 1969, o Serviço de Seleção realiza seu primeiro sorteio de recrutamento desde a Segunda Guerra. 366 bolas de plástico, cada uma marcada com uma data de nascimento, inclusive 29 de fevereiro, são sorteadas para determinar uma ordem de recrutamento completamente aleatório para homens entre 19 e 25 anos. 4 de julho de 1969. As crianças nunca estiveram tão felizes desde que o Ben partiu. Até parece Natal esse ano.
Anne Purcell e sua família estão comemorando o primeiro Natal depois de que ela soube que o marido Ben está entre os quase 400 prisioneiros de guerra conhecidos no Vietnã do Norte. Desde que recebemos a notícia sobre o Ben, as crianças acham que ele vai voltar logo para casa. Minha filha Debbie... Ela estava convencida de que receberíamos uma carta no Natal. E ela ia até a caixa do correio diariamente. Era de partir o coração. Eu só queria chorar. Eu disse, Debbie, sabe, vamos esperar a carta, mas eu não quero que você vá lá todos os dias e fique sofrendo. Sabe, eu também sofria, até mais do que ela. Mas ela continuou indo todos os dias e ficava desapontada por não recebermos nada. Me parte o coração vê-la tão desapontada. Por isso decidi que tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar parada só esperando. Tenho que fazer o que for preciso para reunir minha família. Navegar pelos rios, cercado por pessoas que ainda vivem na Idade da Pedra, a gente se esquece que está no meio de uma zona de guerra. Mas esse é o melhor jeito de ser morto. Porque aqui, tudo muda num segundo. E você nunca percebe. Gary Benedetti e sua tripulação estão patrulhando o delta do Mekong nos últimos 12 meses. A missão atual deles é resgatar um grupo de Navy SEALs que foi atacado por Vietcongues. Eles estão a bordo de uma lancha Alpha, especificamente projetada para aguentar minas subaquáticas. Quanto mais a gente desce o rio, mais ele estreita. Chega a ter menos de 30 metros de largura. Você ficou observando. Esperando ser alvejado a qualquer momento. Você não via nada, porque só via mato. Não dava para ver nada além, porque a selva era fechada. Você ia indo e imaginando o que estava acontecendo. Você espera um ataque a qualquer instante. De repente, um atirador dispara na margem. Todos abrem fogo. Você nem sabe por que está atirando, só fica atirando. Cessar fogo! Cessar fogo! Pelo rádio, eu ouço o comandante gritar: cessar fogo! Cessar fogo! Alfa, cessar fogo! E então, quando a fumaça dissipa, enxergamos em quem atiramos. É uma pequena aldeia, cheia de pessoas, todas mortas. Eu sinto meu sangue começar a ferver. Os Vietcongues fizeram isso de propósito. Eles se escondem atrás dessas pessoas e atiram em nós porque sabem que vamos atirar de volta neles. É assim que fazem os civis não confiarem na gente. Em poucas semanas, eu estarei indo para casa. E quando eu for embora, eu torço para que os sul-vietnamitas continuem com o trabalho. Depois de ver como os Vietcongues tratam essa gente, que Deus os ajude se não conseguirem. Em Paris, as conversações de paz entre o Vietnã do Norte e do Sul, os Vietcongues e os Estados Unidos estão no impasse.
Depois de quase 2 anos, eles só concordaram com o formato da mesa de negociações. Esperando apressar o processo, o conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, inicia encontros secretos com o negociador norte-vietnamita Le Duc Tho. Enquanto isso, o programa de vietnamização de Nixon prossegue lentamente, mas com constância. Por todo o país, as tropas americanas estão entregando equipamento, bases e anos de conhecimento militar para os sul-vietnamitas. Vai ser uma destruição. Há bons soldados sul-vietnamitas, alguns realmente preparados. Mas o resto? Eu não quero nenhuma participação. Vai ser feio. Agora não terão mais apoio. Como vai ser quando houver cada vez menos apoio? Está claro que o objetivo dos Estados Unidos é não buscar uma vitória militar. Mas em vez de uma retirada com honra do Vietnã, a moral das tropas é afetada. Eles têm um cheiro forte, né? Tem mesmo, é muito forte, mas é legal. Você enfia o cachimbo no cano, sopra no cachimbo e quando sair você fica chapadão. Foi muito difícil eu voltar para esse país. Mas o verdadeiro motivo para eu voltar é que eu estou louco para conseguir comandar um batalhão. O tenente-coronel James Anderson é ajudante do general Creighton Abrams, comandante-geral do Exército dos Estados Unidos no Vietnã. 7 anos depois de servir como consultor do Exército da República do Vietnã, Anderson se prepara para assumir o comando de um batalhão americano problemático. O general Abrams veio para mim uma noite e perguntou se eu não queria comandar aquele batalhão. Foi como se estivesse falando: muito bem, você parece ter todas as respostas, por que não vai lá e me mostra? E eu disse que adoraria assumir aquele batalhão. Anderson logo descobriria como é importante unificar seus homens. A porta para o QG do batalhão abre e um bando de generais entra. Eles me pedem sigilo e vão direto ao ponto. Em quanto tempo consegue estar preparado para um assalto e combate no Camboja? Eu disse, estamos falando em termos de horas, dias, semanas, meses. Eles responderam, falando de horas. Durante anos, os norte-vietnamitas usaram o vizinho Camboja como um refúgio. Grande parte da trilha de Ho Chi Minh corre pelo país e grandes depósitos de armas inimigas e de suprimentos são escondidos ao longo da fronteira. Mas desde o início das hostilidades, a política americana tem sido de proibir suas tropas terrestres de entrarem no país para evitar o risco de ampliar a guerra. No início de 1970, contudo, o presidente Nixon vê uma janela de oportunidade quando o líder cambojano, Norodom Sihanouk, é deposto pelo general pró-americano Lon Nol. Apesar do risco político, Nixon decide que a chance de destruir o poder de ataque do exército norte-vietnamita sobre o Vietnã do Sul valia a pena e emite ordens ultra-secretas para enviar tropas americanas ao Camboja. É como uma injeção de adrenalina direto na veia. Dentro de horas, centenas de soldados estarão reunidos. Enormes quantidades de munição e suprimentos chegarão de avião e serão distribuídos. Ninguém consegue conter a empolgação. Esperamos há muito tempo por isso. A chance de cruzar aquela fronteira proibida e ver o que há do outro lado. Estamos finalmente indo ao Camboja.